Então, inicialmente, boa noite a todos. É um prazer tê-los aqui na nossa sala, na nossa reunião semanal da Associação Médico Espírita do Estado do Espírito Santo. Hoje nós temos o prazer, de contar com o nosso querido irmão Expedito Jorge, que é um grande amigo aí das lides espíritas, é coordenador do Núcleo de Prevenção de Drogas da Polícia Federal. Ele é membro do Grupo Espírita Professor Júlio César Grande Ribeiro, aqui de Vila Velha, coordenador do programa Consciência Cidadã da Grande Loja Maçônica do Espírito Santo, e também fez conosco o primeiro curso de formação do apoio fraterno ao dependente químico aqui no Espírito Santo. Foi da primeira turma aí com a gente, tá? Então, o Expedito ele vai nos falar sobre dependências, drogas lícitas e ilícitas, e sobre liberação das drogas. Expedito, está com a palavra, tá? Obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite, me sinto muito honrado em participar desse grupo, da Associação Médica, hoje como palestrante, e nós tirarmos umas dúvidas, colocarmos nossos assuntos em dia, principalmente esse assunto que ele é muito polêmico, ele tem opiniões muito divergentes em todos os lugares, e as suas épocas. Então, eu procurei trazer uma visão histórica das drogas, tanto do ponto de vista legal, para a gente poder entender, já que um dos assuntos aqui, um dos temas, era a liberação das drogas. Então, eu procurei trazer nessa parte da legislação para a gente refletir a legislação aqui no Brasil, nós observarmos a partir de quando começou a ter essa preocupação realmente com o vício que eles chamavam na época, Hoje nós chamamos de dependência química, mas na época o termo era vício. E para a gente ver a partir de quando, nós vamos observar que essa história da dependência química, do tratamento, ela é muito nova aqui para nós. Ela não tem muitas décadas. Então, eu vou começar falando da parte histórica da legislação aqui no Brasil, a partir das ordenações filipinas. A gente vai notar que, apesar do uso de substâncias entorpecentes remontar ao início da humanidade, a gente vai ver que a maconha tem mais de 5.000 anos, várias dessas substâncias hoje que são muito faladas, elas têm muitos séculos, foram usadas em rituais, foram usadas para tratamento, alívio de dores físicas, morais. Então, mas a partir do momento que começou a haver um abuso, um descontrole disso tudo, o poder público começou a se preocupar com isso aí. Então, a tentativa de controle e repressão no âmbito nacional se deu a partir do século XIX. As ordenações filipinas, elas já se preocupavam, elas falavam já da posse, do comércio e das importações de certas substâncias. As ordenações filipinas, durante 2 séculos, era a legislação aqui no Brasil, e ela só foi alterada a partir do Código Penal do Império, a partir de 1830. Até então, ela vai falar. Então, eu descrevi assim para a gente ver como interessante a escrita naquela época sobre as substâncias, determinando a proibição deles. Então, lá no título 89 dessas codificações filipinas, das ordenações filipinas, diz assim, nenhuma pessoa tenha em sua casa para vender rosalgar branco, rosalgar é o óxido de arsênio, nem vermelho, nem amarelo, nem solimão, nem água dele, nem escamonear,
Camuniá é uma planta, essa planta era considerada venenosa na época, mas o chá era usado para pessoas que tinham assim problemas no intestino muito graves, assim, com dificuldade, né, do funcionamento intestinal, acabavam ficando inchado e tal. Então era usado isso aí, né? Nem ópio, salvo se for o boticário examinado, quer dizer, um boticário oficial, né? Legítimo, né? E que tenha licença para ter botica e usar do ofício. E qualquer outra pessoa que tiver em sua casa alguma das ditas coisas para vender, perca toda a sua fazenda, metade para a nossa câmara e outra para quem o acusar, e seja degradado para a África até o nosso mercê. Então, quem tivesse essas substâncias consigo, ele perdia a propriedade, a metade dessa propriedade ficava lá para a câmara, que era o julgado, outra para quem fizesse a acusação, e essa pessoa era degradada para a África, né, e ficaria lá à disposição. A mesma pena terá quem as ditas coisas trouxer de fora e as vender a pessoas que não forem boticários. E os boticários as não vendam nem despendam, senão com os oficiais que, por razão de seus ofícios, as hão mister, sendo, porém, oficiais conhecidos por eles e tais de que se presuma que não os darão para outras pessoas. Então, havia essa preocupação muito grande, né? Que essas substâncias elas tinham que estar sob o controle dos boticários, mas os oficiais também acompanhavam, né? Os ditos oficiais as não darão nem venderão a outrem, porque dando-as e seguindo-se disso algum dano, haverão a pena de que direito seja segundo o dano que for. E os boticários poderão meter em suas mesinhas os ditos materiais, segundo pelos médicos, cirurgiões e escritores por mandado. E fazendo o contrário, ou vendendo a outras pessoas que não forem oficiais conhecidos pola primeira vez, pague 50 cruzados, metade para quem os acusar e descobrir, e pela segunda haverão mais qualquer pena houvesse. Então, a gente observa que essas ordenações, elas eram muito rigorosas nessas infrações penais, né? A ponto de ter até condenações de pena de morte, ou então degradação para a África, principalmente, né? A apropriação dos seus bens, dividido para quem os acusava, tá? Então, naquela época, havia essa preocupação já da posse, da venda dessas substâncias, né? Mas o Código Penal do Império, ela não faz qualquer menção ao tráfico ilícito ou uso indevido de drogas. A primeira referência à venda de medicamento surgiu no regulamento de 1851 relacionado à política sanitária. O Código Penal Brasileiro de 1890, seguindo a mesma linha de raciocínio, considerava como crime contra a saúde pública, em seu artigo 159, expor à venda ou ministrar substâncias venenosas sem legítima autorização ou sem as formalidades prescritas no regulamento sanitário. A pena era multa, né? Então, havia já essa preocupação do controle nessa época. As conferências internacionais elas tinham um problema seríssimo, porque elas aconteciam e para elas começarem a atuar em determinados países, nós vamos observar aqui as leis que a promulgavam, né, que a regulamentavam, anos e anos e décadas depois, porque tem que passar pelo Congresso, autorizações, assim como em outros países. Então, o que acontecia? Muitas dessas decisões, elas não eram utilizadas, elas não eram postas em prática, né? A conferência de 1911, né, a Conferência Internacional do Ópio, que aconteceu em Haia, devido à Primeira Guerra, ela foi adiada, né? E somente entrou em vigor em 1921, quer dizer, 10 anos depois de serem discutidas, né?
Nessa época, foi criada a Sociedade das Nações a fim de elaborar acordos sobre o tráfico de ópio, que era a maior preocupação, era o ópio, né? E outras drogas nocivas. Em 1923, houve a criação internacional da Polícia Criminal, que é a Interpol, que existe até hoje, a fim de haver essas trocas de informações entre os países, né? Através da Polícia Internacional, da Interpol. Tratava-se de uma cooperação entre a polícia dos países que a compunham. Em 1924, na Conferência de Genebra, houve a reunião da Sociedade das Nações com os Estados Unidos e a Alemanha, onde ampliou-se o conceito de substância entorpecente. Instituiu-se o controle do tráfico por meio de certificado de importação e autorização de importação das substâncias usadas no fabrico e destilação das drogas. Havia um controle disso aí, por quê? Porque um país fabricava determinado insumo para o refino de uma determinada droga, né? Outro país, ele produzia um outro tipo. Então, o tráfico era muito comum, né? Sem essa autorização. Então, criaram esse certificado para que pudesse realmente ter esse controle dos países produtores de insumos, né? O Brasil, por exemplo, grande produtor de acetona, né? Uma das substâncias usadas no refino da cocaína. Então, havia essa necessidade desse controle, desse certificado, né? Dessa autorização. Em 1936, na terceira Conferência de Genebra, destacaram-se a obrigação dos Estados participantes a tomarem providência para proibirem no âmbito nacional a disseminação do vício. Quer dizer, se reúne para obrigar os Estados que estavam participando a tomar essas decisões internamente, né, dentro dos seus países. Aí aqui já começa a falar sobre, estão preocupados, sabe, com a disseminação do vício, que até então não se falava sobre isso, né? Esse decreto 22.950 de 34, ele promulgou a Convenção Internacional do Ópio em 1911. Veja só, quase 20 anos depois, mais de 20 anos depois, vai promulgar, né, uma decisão, uma convenção que aconteceu em 1911. O decreto 113 também, em 1934, limita a fabricação de entorpecente aqui. Em 1936, cria uma comissão permanente de fiscalização de entorpecente. Essa comissão era subordinada ao Ministério das Relações Exteriores e, a partir dessa data, é que se considera que o Brasil começou a fazer uma campanha sistemática sobre o uso de entorpecente, né? Então, a partir dessa data, considera-se que o Brasil voltou-se para esse controle. Em 1938, através do decreto 891, é criada a Lei de Fiscalização de Entorpecentes, que proíbe o cultivo e exploração de determinados produtos tóxicos e cria formulário especial para a receita médica quando tratar-se de substâncias entorpecentes. Então, até hoje, né, essa receita médica ainda é exigida para determinado remédio controlado. Em 1º de janeiro de 1942, entra em vigor o Código Penal Brasileiro, né? Tá, até hoje. Porém, no seu artigo 281, né, que tratava do problema das drogas, no capítulo 13, ele diz: dos crimes contra a saúde. Então, o artigo 281 diz: o porte de droga, independente de sua quantidade, sem fazer a distinção se para uso próprio ou tráfico, acarretava uma pena de reclusão sem direito à fiança com condenação criminal, de 1 a 5 anos. Veja só, esse artigo 281, ele junta ali o usuário e o traficante. Não faz distinção entre eles, né? Bastava que a pessoa tivesse de posse da droga, né, independente da sua quantidade, ele era autuado, ele pegava uma pena de 1 a 5 anos. Não interessava se era usuário ou se traficante, né? E era uma pena de reclusão sem direito à fiança ainda, né? Bom, a partir da Segunda Guerra, a gente nota que todas as vezes, agora então com essa pandemia, todas as vezes que há uma convulsão social, uma
terremoto, um cataclismo, alguma coisa assim desse tipo, aumenta muito o consumo de drogas, né? Há uma procura muito grande pelas drogas, principalmente as chamadas calmantes e etc., que por causa dessa perturbação, desse descontrole, né? Então, observou-se que a partir da Segunda Guerra Mundial houve um aumento do consumo de drogas em todo o mundo, né? Em 1945, na Conferência de São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos, o Brasil e a China, eles fizeram uma proposta de criar uma instituição de âmbito internacional que se dedicasse especificamente à saúde humana. Em 1946, foi criada a Organização das Nações Unidas, a ONU, com sede em Genebra, na Suíça, e foram convocados os países membros que atuaram, né, nas reuniões anteriores, e é aceita, então, essa proposta do Brasil e da China, né, sobre a criação dessa organização, dessa instituição, e foi criada, então, a Organização Mundial da Saúde. Em 1953, em Nova York, é firmado um acordo de restrição à produção de opiáceos, com a permissão somente para uso médico. A gente lembra, né, quais são os opiáceos. O ópio, ele produz cerca de 25 alcaloides, né? Os principais é a heroína, a morfina, a tebaína, a papaverina e outros. Então, havia uma preocupação muito grande, né, com essa produção dos opiáceos, né? Então, foi firmado um acordo para a restrição dos opiáceos. Em 1961, com a Convenção Única de Nova York, ele anula as anteriores, né, com exceção de 1936, que foi a terceira Conferência de Genebra, e destaca a obrigação dos Estados participantes a tomarem providência para proibirem, no âmbito nacional, a disseminação do vício, né? Então, passou a ter maior atenção sobre o problema da dependência química. Define as funções dos órgãos internacionais de fiscalização entorpecente, né, através de estatística e tal, e essa troca de informações entre os países. Em 1961, na Convenção Única de Nova York, esse controle limitou-se primeiramente aos entorpecentes e narcóticos. Depois, não estavam incluídas aqui as drogas psicotrópicas de repressão, que foram surgindo mais tarde ali, né? Ainda não se tinha assim uma noção do seu consumo abusivo das anfetaminas, do LSD, né? E foi ratificada pelo Brasil e promulgada aqui por esse decreto 54.216. Bom, no decreto-lei de 1964, ele proíbe a fabricação do lança-perfume, né, por causa do cloreto de etilo, que começava a trazer perturbações e dependência, etc. Em 1964, ainda, nesse decreto 54.216, estabelece medida de controle e fiscalização, prevendo restrições aos particularmente perigosos, e define as funções da Comissão de Entorpecente do Conselho Econômico e Social. Em 1971, esse decreto 5.720, ele modifica o Código Penal brasileiro, né? Ali no artigo 1º, ele diz o seguinte: é obrigação de todos os cidadãos colaborar no combate do tráfico e uso. Então, aqui ele responsabiliza todo e qualquer cidadão no combate ao tráfico e ao uso. No artigo 5º, ele obriga que tenha curso para professores. No artigo 6º, as conferências obrigatórias para os alunos, primeiro e segundo graus e superior, e facultativo para os pais. No artigo 7º, ele dá uma responsabilidade aos diretores de escola para adotarem a prevenção do tráfico e o uso no âmbito das escolas. E no artigo 8º, é interessante isso aqui, o aluno que trouxer substâncias entorpecentes ou fizer uso ou induzir alguém para uso de drogas terá sua matrícula trancada no ano letivo.
né? Então, esse artigo, assim, ele é sui generis, né? Então, ele responsabiliza o aluno que levar entorpecente para dentro do colégio ou induzir alguém ao uso, ou se ele fizer uso, né, terá sua matrícula trancada no ano letivo, né? Mas é interessante como as mentalidades vão mudando, né? Década a década vão mudando. Esse decreto 69845 de 1971, no artigo 3º, cria os conselhos de prevenção antitóxicos. E no artigo 18, ele diz que as palestras deverão ser incluídas na educação moral e cívica. Em 1976, surge, então, a Lei 6368, que vai vigir durante quase 30 anos, até em 2006, né? Em agosto de 2006, ela é modificada. Mas até agosto de 2006, essa lei ela fala sobre o tráfico, sobre o uso, sobre prisões, sobre tudo, né? Então, dispõe sobre medidas de prevenção e repressão ao tráfico ilícito e o uso indevido de substâncias entorpecentes ou que determine dependência física ou psíquica. Esse termo, drogas que causam dependência física e psíquica, de um certo modo, passou a ficar em desuso, porque a gente vai ver que as legislações posteriores não usa mais esse termo física e psíquica, dependência física e psíquica. Fala de droga e pronto, não fala de que cause dependência física ou psíquica. Essa Lei 6368, no artigo 36, ela é considerada uma norma penal em branco, por quê? Porque ela vai se basear na portaria 344 do Ministério da Saúde. Essa portaria, até hoje, é uma portaria que o Ministério da Saúde coloca ali as substâncias proibidas ou as controladas, né? Então, por exemplo, a polícia, a justiça, elas se baseiam no que tiver nessa portaria. A substância que eles colocam ali, seja nova ou retirar e tal, a polícia passa a ter atenção sobre essa portaria. Então, amanhã ou depois, se eles colocam nicotina, né, nessa portaria, cigarro ou qualquer outra substância que tiver a nicotina passa a ser proibida, assim como as outras, como a cocaína, heroína, maconha, etc. Né? Então, ele diz, para fim desta lei, né, essas substâncias vão se basear nessa portaria, né, na época chamava Serviço Nacional de Fiscalização de Medicina e Farmácia, do Ministério da Saúde, e aqui determina que esse Serviço Nacional, ele deverá rever sempre que as circunstâncias assim o exigirem, as relações a que se refere a esse artigo para fim de exclusão ou inclusão de novas substâncias, né? Então, a polícia e a justiça se baseia nessa portaria que é controlada pelo Ministério da Saúde nas substâncias. Esse decreto de 1976, no decreto 78.992, ele vai regulamentar essa lei, 6368. No artigo 4º, ele acrescenta lá que o Ministério da Educação e Cultura, em articulação com o Ministério da Saúde, coordenará a execução do programa do artigo 5º da lei. O artigo 5º é aquele que determina que os professores tenham um curso sobre os malefícios das drogas, né? O artigo 8º também proíbe divulgação de cartazes, representação, curso, né, sempre que tenha a prévia autorização do órgão competente. Por que isso? Porque muitas vezes tem palestrantes, né, ou determinados projetos ou programas que, ao invés de fazer a prevenção, né, ou esclarecer sobre as consequências do uso da abuso de drogas, estimula. Então, passou a ser acompanhada, né, de um órgão competente, que no caso, na época, assim, eram os conselhos, né, foram criados, conselhos sobre drogas. Em 1979, né, esse parecer 1681 do Conselho Federal de Educação sugere que seja aproveitada especificamente a matéria, né, educação moral e cívica, programa de saúde, ciências físicas e biológicas, para a implantação do programa educativo de prevenção contra o uso de tóxicos.
destinados a alunos do primeiro e segundo grau. Em 1980, esse decreto 85-110 institui o Sistema Nacional de Prevenção, Fiscalização e Repressão a Entorpecentes. E aí cria os conselhos, Conselho Federal de Entorpecentes, chamado CONFEM na época, né? Depois passou para um outro nome, Conselho Nacional Antidrogas. Aqui no estado ele chama-se Conselho Estadual sobre Drogas, é o COESAD, e eles então institui a Política Estadual sobre Drogas. Bom, em 1988, a Constituição Federal ela vai falar dos direitos e deveres individuais e coletivos, e no artigo 5º ele considera crime inafiançável, insuscetível de graça, anistia ou prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crime. Então, o tráfico ilícito passa a ser crime hediondo, né, a partir desse artigo 5º da Constituição. O artigo 243, ele diz que qualquer terra, né, qualquer plantação, onde estiver sendo plantada essas culturas ilegais, né, da cannabis sativa, da maconha, da papavia sominífero, de outras plantas que derivam as drogas ilícitas, essas terras vão ser expropriadas e vão ser destinadas a assentamento de colonos. E no parágrafo único, todo e qualquer bem de valor econômico apreendido serão confiscados e reverterá em benefício de instituições e pessoas, né? Então, até hoje, né, qualquer bem ele é controlado lá pela Senad e é leiloado, etc. Em 1994, o decreto 331 regulamenta o controle e fiscalização de produtos e insumos químicos que possam ser destinados à elaboração da cocaína em suas diversas formas. Então, vários países, aqui o Brasil, como eu falei, né, é produtor da acetona, vários outros países, eles produzem produtos químicos que são utilizados no refino, principalmente da cocaína aqui na América do Sul, né? Em 2006 surge essa lei 11.343, que vai substituir aquela lei 6368, né? Quase 30 anos. Ela diz mais ou menos a mesma coisa que a lei anterior, né? Institui o Sistema Nacional de Política Pública sobre Droga, o SISNAD, prescreve medidas para a prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social do usuário dependente de droga, estabelece normas para a repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas e define crimes. Bom, ela define droga da seguinte forma ali, essa lei. Para fins desta lei, consideram-se como drogas as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificada em lei ou relacionados em lista atualizada, periodicamente pelo Poder Executivo da União. Então, a gente observa aqui que ele fala dependência. Na lei anterior, na 6368, fala dependência físicas e psíquicas. Aqui eles aboliram essa definição de droga de dependência física ou psíquica. Fazendo uma comparação assim da lei 6368 e da atual, na parte do uso, a lei, no artigo 16 da lei 6368, dava uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos para o usuário. A pessoa que fosse surpreendida ali, né, adquirindo, guardando, trazendo consigo para uso próprio, tal, as substâncias ilícitas, ele era detido e pegava uma pena de 6 meses a 2 anos. A lei que substituiu a 6368, né, a 11.343, no artigo 28, que trata do usuário, ele diz que o usuário será submetido às seguintes penas: advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviço à comunidade e medida educativa de comparecimento a programas ou cursos educativos, né? Isso daí é o juiz que determina, né, essas penas para o usuário. Fazendo comparação agora da parte do tráfico, no artigo 12 da Lei 6368, 18 ações, aqui também continuam 18 ações, né, que é a pessoa praticar com a droga ilícita, né, importar, exportar, remeter, preparar, tá? Ela estará praticando o tráfico. Na lei anterior,
O traficante pegava uma pena de reclusão de 3 a 15 anos. Nessa lei, a pena mínima de 3 anos passou para 5. Então, 5 a 15 anos é hoje a pena da pessoa que estiver praticando uma dessas ações com as drogas ilícitas. Claro que tem os agravantes, né? Se estiver vendendo para menores, se estiver transportando entre estados ou tráfico internacional, isso tudo tem um agravante, aumenta a pena de 1/3 a 1/6. Bom, o que nós abordamos até agora foi a parte histórica legal, né, das drogas. Agora vamos ver a parte histórica realmente das drogas. Muitas substâncias eram vistas como remédios miraculosos. Por cerca de 2 décadas, entre 1890 e 1910, a heroína era divulgada como um substituto não viciante da morfina e remédio contra a tosse para crianças. A gente vai verificar que a heroína foi usada como analgésico contra asma, tosse e pneumonia. E para a gestão oral, misturava-se glicerina, açúcar e temperos. Né? Então, a gente vai ver. Hoje, a heroína é considerada uma das piores drogas. O tratamento dela é dificílimo, tem que ser, às vezes, até com outros tipos de opiáceo menos potente, até que a pessoa vá diminuindo a sua dependência. Né? Existia também o ópio, que era inalado. Então, ele era usado, a pessoa aquecia, né, numa panela. Hoje nós temos aparelhos para isso, né? E um lampião de querosene, e ali a pessoa, então, inalava. Era usado ópio para asma e outras afecções espasmódicas. Também tinha ópio para beber, né, para os bebês. O sedativo paregórico era álcool 46%, né, 46% de álcool, mais ópio. Ainda tinha propaganda muito potente. Aqui, dose para as crianças. Com 5 dias, 3 gotas. Com 14 dias, 8 gotas. Com 5 anos, 25 gotas. E adulto, uma colher cheia de chá. Né? Também a gente vai verificar o uso da cocaína durante algum tempo, principalmente como anestésico dentário, e também na elaboração de alguns refrigerantes que deram origem. Né? A cocaína deu origem a alguns refrigerantes aí. Então, também há vinhos, né? O vinho de coca era um vinho que continha cocaína, era conhecido por seus efeitos medicinais, mas também usado abusivamente. Então, se a gente for ler, tônico, revigorador, etc., né? Esse vinho Mariani, então, era muito elogiado por autoridades, religiosos, príncipes, continha dosagens de cocaína. E esse outro vinho também, né? Ele dizia, era escrito ali, uma taça cheia junto com ou imediatamente após as refeições. E para crianças, em proporção. Então, a gente verifica que a cocaína, durante muito tempo, ela foi utilizada, né, sem que as pessoas, sem que a ciência dissesse quais são os danos que ela poderia causar. Existiam, por exemplo, tabletes de cocaína, né, que a propaganda dizia assim, indispensáveis para aqui, ó, para cantores, professores e oradores. Usado para dor de garganta, ainda dizia, efeito animador. Né? E também drops de cocaína, que era indicado para dor de dente, principalmente em crianças. Tinha até a propaganda aqui, né? Com um casalzinho, né, de crianças. Era utilizado, então, a cocaína para esses fins. Né? Bom, mas o que é droga do ponto de vista, né, médico, do ponto de vista da Organização Mundial de Saúde? A Organização Mundial de Saúde, ela define como droga toda substância química que é introduzida no organismo vivo altera uma ou mais de suas funções. Né? Então, para a Organização Mundial de Saúde, todas essas substâncias aqui são consideradas drogas, fumadas, injetadas, ingeridas, inaladas, cigarro, charuto, cachimbo, bebidas alcoólicas, remédio, moderador de apetite, rebites, anfetamina, inalante, cola de sapateiro, lança-perfume, cocaína, maconha, crack, etc. Por quê? Porque causam alteração na pessoa, causam dependência. Né? Isso aqui é do ponto de vista médico. Do ponto de vista jurídico, nós vamos ver que a lei divide a droga em 2 grupos. Né? Grupo de drogas
ilícitas e grupo de drogas lícitas. O que quer dizer isso? Ilícitas que são aquelas que estão naquela portaria que nós mencionamos lá, né? Na portaria 344 do Ministério da Saúde. E as lícitas não constam dessa portaria. Então, cigarro, a bebida alcoólica, a cafeína. E as que constam da portaria é a maconha, a cocaína, lança-perfume, etc. Né? A gente não vai ver lá na portaria esse nome assim, maconha. Normalmente está o princípio ativo lá, tetraidrocannabinol, ou então a planta, né, cannabis sativa, né? A cocaína, por exemplo, a gente vai ver hidroxilon coca, lança-perfume, o cloreto de etila e tal, consta ali, é o princípio ativo dessa substância. Mas a gente vai observar que mesmo dizendo que essas drogas aqui são lícitas, há situações, há circunstâncias que elas são consideradas ilícitas, né? Por exemplo, a bebida alcoólica, o cigarro e tal, elas são consideradas ilícitas para quem? Para os menores, está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Está lá no artigo 81. É proibida a venda a criança e adolescente de armas, munições, explosivos, bebidas alcoólicas ou produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, né? E é aquela pessoa que oferecer, que der, né, para crianças, vender, oferecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou adolescente, bebida alcoólica, né, aqueles outros produtos, eles podem pegar uma pena de 2 a 4 anos de multa. O estabelecimento comercial que descumprir esse artigo, né, ele pode ter uma multa de 3 mil a 10 mil e também a medida administrativa seria a interdição de estabelecimento comercial até o pagamento de multa. A gente vai ver também a ilicitude do álcool no trânsito, né? A pessoa dirigir sob o efeito do álcool. Hoje também temos muitos lugares que não precisam mais botar aquela tarja com um cigarro cortado ao meio e tal, né? Porque fumar em locais proibidos, já estamos já bem cientes disso, né? Ônibus, lotações, né? Transportes públicos, etc. E hoje, em alguns municípios até determinam a proibição em algumas praças, né? Praças públicas e etc. Bom, isso daí, a legislação, ela fala, né, sobre isso aí. O que acontece muitas vezes, a não prática, né? Não colocando em prática o que a legislação diz. Né? Então, podemos dividir, então, esses danos causados pelas drogas em 3 partes, né? Danos físicos, psíquicos e sociais. Bom, os danos físicos são as doenças no corpo físico, né? Como está falando, doença do aparelho cardiocirculatório, doença do aparelho respiratório, doença do aparelho digestivo, doenças sexualmente transmissíveis, né? E também acidentes, que é muito comum, que a gente vê mais aí diariamente na reportagem, né? A pessoa alcoolizada provoca acidente no trânsito, no atropelamento, né? Também muitos acidentes de trabalho, pessoas caindo em determinadas alturas, utilizando máquinas sob o efeito, né, de determinadas substâncias, trazendo consequências gravíssimas, né? Então, braços, dedos, cabelos, tudo isso, às vezes, preso em máquina por estar sob efeito de determinadas substâncias e quedas, né, também. Os danos considerados psíquicos são transtorno de humor, né, depressão, transtornos ansiosos, transtorno de ansiedade, fobias, pânico, comportamento antissocial, pessoa que bebe, acaba agredindo, acaba com uma festa, ela se descontrola todo, transtornos psicóticos, né? E os danos sociais, a desagregação familiar, o abandono de lar, também muito comum, diminuição da produtividade no trabalho, aumento de licenças e faltas, baixo desempenho escolar, repetência, abandono escolar, e a violência doméstica e social, né? Então, isso tudo a gente observa, né, principalmente quem trabalha assim nessas áreas assim, que recebe
muito essas famílias, ou trata desses assuntos. Se a gente tiver, tem sempre por trás essas substâncias causando, né, esses problemas nas pessoas, nas famílias, no ser humano em si. Bom, origem das drogas. De onde vêm as drogas? As drogas, a gente vendo da natureza, elas são consideradas drogas naturais. A maconha, né? É muito comum as pessoas dizerem assim que a maconha é droga natural, então como se fosse assim um sanduíche natural, um processo, né? Maiores problemas. Mas nós temos tantas plantas, né? Aí, espirradeira, comigo ninguém pode, outras que são tóxicas, né? E fazem mal. São plantas, são naturais, né? E trazem danos. Temos as sintéticas, né? Que são industrializadas, trabalhadas em laboratório, e as semissintéticas, que elas são retiradas da natureza e trabalhadas em laboratório, né? O LSD, por exemplo, vem do fungo do centeio do trigo, trabalhado em laboratório, dá o ácido lisérgico. Cigarro, né? Vem das folhas do fumo, né? O skunk, a resina da maconha, que trabalhada em laboratório, né? Transforma-se no skunk, mas ela vem da cannabis sativa. Isso é quanto à origem dela. Quanto à dependência física, para efeito didático, né, nós temos o estado, a dependência física e a psicológica. A dependência física é um estado anormal produzido pelo uso repetido da droga que torna necessário o uso contínuo, evitar o aparecimento de alguns sintomas, tais como sudorese e vômito. Quer dizer, a característica da dependência física são os efeitos desagradáveis que a falta, né, da droga ou a diminuição dela causa na pessoa, né? Aqueles efeitos como sudorese, palpitações, etc. Né? E a dependência psicológica passa a ser tão importante para uma pessoa que fica extremamente difícil de usar ou até parar de pensar nela, levando o indivíduo à compulsão. Então, ele dorme, ele acorda, ele passa o dia todo pensando na droga, né? O tempo todo. Esta é considerada dependência psicológica, né? Bom, quanto ao efeito no seu sistema nervoso, as drogas são consideradas estimulantes, depressoras ou perturbadoras. As estimulantes, elas aumentam a velocidade do processo cerebral e fazem com que as pessoas se sintam mais alertas, com mais energias, com mais agitação, falando muito, né? Insônia e etc. Né? A nicotina, cafeína, cocaína, crack, o rebite, o êxtase, as anfetaminas, etc. Né? As drogas depressoras, ela reduz as atividades cerebrais e diminui o ritmo de suas ações e funções orgânicas, deixando as pessoas mais relaxadas. São os calmantes, o barbitúrico, o ansiolítico, o éter, o cloroforme, a cola de sapateiro, o álcool. Então, a pessoa fica com aquela voz pastosa, às vezes fica muito lerda, raciocínio muito lento, né? Então, ela reduz essas atividades cerebrais. E as drogas perturbadoras, elas são consideradas porque tem momentos que elas estimulam e deprimem ao mesmo tempo. Então, elas causam essas perturbações nos usuários, né? Altera a percepção e o senso de tempo e espaço. Por exemplo, a pessoa sob efeito de uma droga perturbadora, como a maconha, por exemplo, ela, na direção, ela pode, de repente, achar que o sinal de trânsito que está vermelho para ela está muito distante, ela perde essa noção. E, às vezes, ela bate na traseira do que está na frente, ou ela acaba avançando o sinal e tal, né? Então, dependendo do seu uso, né, do seu efeito ali, né, ela pode causar problemas seríssimos, porque ela altera a percepção, o senso de tempo e espaço do usuário, né? E para a gente refletir assim sobre a droga em si, eu costumo comparar o corpo humano a um automóvel, para a gente entender mais ou menos o que a droga pode causar no ser humano. Levando-se em consideração assim que o automóvel ele tem, né, o filtro de gasolina, que poderia se comparar ao nosso rins. O motor do automóvel, que poderia se comparar, né,
o nosso coração, o nosso estômago comparado a um tanque de combustível, a gente, se nós pegássemos um carro movido a gasolina, e do jeito que a gasolina está aumentando aí, né, está muito caro, a pessoa resolvesse, de repente, ao invés de colocar gasolina no seu carro, ela colocasse querosene, solvente ou tiner dentro desse tanque. Né? O que poderia acontecer com esse carro? O carro é movido a gasolina, bota-se querosene, solvente ou tiner. Ele vai baixar a oficina, ele vai dar problema, ele vai ressecar, as peças vão quebrar, né? vão dar problema. Por quê? Porque o carro ele foi planejado, ele foi feito para usar um combustível chamado gasolina. Ele não foi feito para colocar querosene, solvente, tiner ou outro combustível diferente. Né? Então, ele vai trazer problema. Quais são os combustíveis do ser humano? Né? Bom, todos nós conhecemos vitaminas, é o abecedário todinho, vitamina A, B, C, D, ferro, cálcio, né? Potássio, etc. Né? A falta, a ausência de determinadas substâncias, por exemplo, como o ferro, pode causar, né, anemia, uma série de problemas. Onde é que nós vamos encontrar isso? Nós vamos encontrar da água, dos alimentos, no legume, nas frutas, no arroz, no feijão. Aqui é que estão todos esses combustíveis nossos aqui. Bom, se ao invés de nós colocarmos esses combustíveis, nós colocamos lá um cigarro que tem 4.720, em torno disso, né? A maconha, que tem em torno de 450 substâncias químicas, crack, uma cocaína, outras drogas. Você pergunta, o que poderá acontecer com esse ser humano? Se no cigarro não tem uma substância, não tem uma vitamina, não tem cálcio, não tem uma proteína, nada que seja útil para o ser humano. A maconha também não tem nada ali que seja útil para o ser humano, a cocaína, o crack, o bebida alcoólica, outras drogas, né? O que poderá acontecer com esse ser humano? Claro, pode levar 5, 10, 15, 30 anos, mas alguma coisa poderá ser afetada dentro do ser humano, né? Algum órgão, o seu fígado, o seu rim, seu coração, seu cérebro, alguma coisa poderá ser afetada, porque essas substâncias, se a gente for analisar, por exemplo, a cocaína tem substâncias altamente corrosivas. O cigarro tem centenas de substâncias cancerígenas, né? Então, se nós formos analisar cada uma dessas substâncias, né, a maconha com monóxido de carbono, igual o cigarro e tal, vai afetar o pulmão. Né? Quer dizer, se a gente for analisar cada uma dessas substâncias, elas vão trazer prejuízo para o corpo humano. Né? Por quê? Porque o corpo humano não foi feito. É igual meu carro a gasolina, e não foi feito para tiner, querosene. Né? Essa aqui não foi feito para essas substâncias. Então, ele vai sofrer né, um dano. E a gente observa que a prevenção, há necessidade, pelas observações, né? Tenho há 44 anos que eu trabalho nessa área. A gente observa que há uma necessidade de uma prevenção, de uma orientação mais detalhada para crianças e adolescentes. Né? Os adultos também, mas para criança e adolescente nessa área. A prevenção, uma prevenção séria, né? Séria, estudada, cientificamente aplicável, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, a família hoje, já há algum tempo, ela está, sim, descontrolada, né? Eu tenho várias pessoas, vários familiares, segunda-feira mesmo, recebi aqui uma mãe com um filho de 15 anos, e desesperada, assim, né? Sem saber, depois a vida dela já houve um problema muito sério e tal. Então a gente vê que a família, como é a primeira escola do ser humano, né? A primeira escola da criança, do espírito ali, deveria ter, né, essa condição de dar a essa criança, esse espírito, uma orientação de modo que ela pudesse se prevenir, né, nos momentos que fossem necessários ali, quando houvesse a oferta, né, uma reflexão sobre isso.
também outra escola, que no caso é a escola educacional, embora muita gente ache, muitos professores acham que tem que se preocupar somente com a carga horária ali, a disciplina que é determinada e tal, mas a gente observa que a criança, por exemplo, e o jovem até uma determinada idade, ela tem os professores ali como ídolo, né? Eu me lembro quando o meu filho era pequeno, que eu tentei ensiná-lo a fazer o dever de casa, ele falou, papai, a professora falou que é para eu fazer sozinho, para o senhor não me ajudar. Quer dizer, então você vê que quando o professor, né, dá uma orientação para o aluno, nessa fase assim, eles têm assim o professor como ídolo, né? Então seria muito fácil, talvez, aplicável, útil, de utilizar os professores também, né, os educadores, nessa área, assim que pudesse também ajudar na prevenção das drogas, né? Outras instituições, ali, a sociedade em si, né, com a mudança, a sociedade procurando um comportamento mais que pudesse exemplificar, né, melhor para nossas crianças e nossos adolescentes, também a religião, outra escola, outra instituição também, né, a religiosidade, que pudesse, né, religião, religiosidade, espiritualidade, né, pudesse ali essa criança, esse jovem, esse espírito, crescer com a noção de respeito, de ajuda ao próximo ali, de preservação da sua saúde, né? Entendendo que o que ela mandar para dentro do seu organismo, ela sofrerá consequências disso aí. Hoje, lamentavelmente, tem muita coisa que ainda usa agrotóxico, tudo, ainda traz esses malefícios para o corpo humano. Mas eu acredito que essas instituições, se elas se unissem, né, se elas realmente pudessem colaborar na prevenção, né, das drogas, do uso e abuso de drogas. Uma vez já utilizando, uma vez já instituído ali a dependência, a necessidade de profissionais, de grupos que possam auxiliar ele se recompor, ele conseguir ter força para abandonar o vício, abandonar a dependência ali, né? Nós temos vários grupos assim, muito valorosos, como os Alcoólicos Anônimos, os Narcóticos Anônimos, Grupo Familiar, Naranon, Aranon, Amor Exigente. Nós temos hoje o apoio fraterno, né? Santos Espíritas aí com acolhimento fraterno, com apoio fraterno. São instituições que têm condição de ajudar o dependente químico a se restabelecer. Nós temos comunidades terapêuticas, clínicas, muitos profissionais, né, também valorosos aí nessa parte. Mas como a dependência hoje ela está muito assim acelerada, né, a gente vê que nós verificamos que há uma procura, às vezes, e não há essa oferta, né? Há pessoas procurando, às vezes, um tratamento e, às vezes, não se tem essa oferta e tal. Muita gente fala, mas não adianta, porque nós já internamos em vários lugares, nós também reincidimos, né? Deus tem uma paciência conosco, nós reincidimos, nós prometemos tanta coisa quando chegamos aqui, nós fazemos totalmente diferente, né? Então, por que não ter essa paciência com esse dependente químico, sabendo que ele vai recair, faz parte do processo, a recaída faz parte do processo, né? Mas a gente indagar, será que está sendo eficiente esse método que nós estamos aplicando, né? Vamos ter a coragem de modificar, de melhorar, porque o dependente vai nos ensinando também, né? Ele vai nos ensinando como tratá-lo. Ele, na verdade, ele está em busca, ele está pedindo socorro, ele está chamando a atenção. Então, muitas vezes ele quer chamar a atenção ali, né? Então, há necessidade
dessas instituições, né? Eu me lembro que uma das razões que me levou a hoje estar participando, estar nessa área assim da dependência química, tá? Foi uma coisa assim que mais tarde eu fui muito refletir sobre isso. Eu, quando comecei a namorar minha esposa, que ela está aí assistindo também, né? Ela tinha um primo, né, lá no Rio, e esse primo, ele tinha mais ou menos uns 15 ou 16 anos que fazia parte dos Alcoólicos Anônimos, né? Eu não sei se era intencional ou se foi assim por acaso. Todas as vezes que ele ia trocar ficha, porque cada tempo assim, abstém, eles ganham uma ficha, né, uma ficha colorida e tal, aquela coisa. Então, e esses eventos, essas trocas de ficha, eram abertas assim para as pessoas que não eram membros da instituição, né, dos Alcoólicos Anônimos, e ele me chamava para assistir. E lá eu aprendi muito, eu vi muitos depoimentos, né? Pessoas que perderam família, emprego, saúde, né? Por causa do alcoolismo, nesse caso aí era Alcoólicos Anônimos, depois fui conhecer os Narcóticos Anônimos e tal. Então aquilo ali foi, assim, me conscientizando. Quando eu entrei na polícia, uma das áreas, apesar de eu trabalhar na repressão, mas eu me chamava muita atenção essa parte da prevenção, da ajuda ao usuário, né? Então, eu comecei na cidade que eu estava, lá no Sul, né, no Rio Grande do Sul, mais tarde em Campos, eu comecei a pesquisar sobre essas instituições que tratavam o dependente, né? Principalmente essas de ajuda mútua, né? Os Naranões, os Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos. No Rio tinha um grupo chamado Toxicomos Anônimos, TA, né? E aí era uma forma de orientar, né? Nós aprendia, eu era obrigado, né? A lei, como eu mostrei para vocês, o artigo 16, obrigava, né, a pessoa que estivesse portando droga a ser presa, mas ao mesmo tempo a gente dava orientação para quando ele precisasse, onde ele poderia procurar ajuda, onde ele conseguiria esse tipo de ajuda, né? Isso daí eu fui aprendendo muito, né? Aprendendo, especializando e tal. E a gente vê que hoje realmente é uma necessidade. Eu acho que foi realmente essas reuniões dos Alcoólicos Anônimos que eu participei que trouxeram para mim essa experiência, né? esse sentimento, né? Em favor do dependente químico, né? Então, os colegas, às vezes, aqui brincam comigo, Expedito, você tem 44 anos de polícia, quando é que você se aposenta? Eu falei, quando não houver mais droga. Enquanto tiver droga, eu estou aqui dentro. Né? Até brinco com eles, droga, estou dentro. Né? Então, é uma brincadeira, mas na verdade, é uma coisa que eu gosto de fazer. Me satisfaz assim intimamente, né? Embora eu sinta muito, tem hora que a gente já fiquei muito deprimido, depois fui aprendendo que o André Luiz diz, auxilie sem a presunção de resolver, né? A gente queria, quando a gente via aquela pessoa que você está ajudando, ela recaía, aquilo ali te causava uma tristeza, né? Você se sentia impotente e tal, mas depois você vai aprendendo que cada um tem o seu momento, né? Cada um tem o seu... E a gente vai fazendo o que pode, né? Dentro das nossas dificuldades. Ok? Bom, eu acho que já podia parar por aqui, porque daqui a pouco eu vou estourar a hora, né? Tá bom, Roberto? Expedito, mais uma vez eu agradeço, tá? Seu conhecimento aí, você fez um passeio histórico, né? Sobre as leis, sobre a história. É interessante que quando eu era criança eu tomei muito elixir paregórico, né? Para cólica. É ópio, né? É óbvio, extrato de óbvio. Você vê que a gente não tinha conhecimento, né? A gente tomava essas coisas e não sabia do risco, né? Tem algumas perguntas aqui, vou passar para você aqui. A Rita,
Acho que essa pergunta é bem específica para você mesmo. Ela pergunta se não seria mais eficaz que as polícias preparassem palestras preventivas para serem ministradas nas escolas, desde as séries iniciais do ensino, ou oferecessem cursos para preparar voluntários para dar palestras. Olha só, é, quando eu entrei na polícia, eu falei aqui, né, eu comecei voluntário, né? A polícia era só repressão, né? Então, voluntariamente, nós começamos, né, a ajudar, a ministrar palestras aqui a pedidos e tal. Outros colegas em vários pontos do Brasil também, a gente se conhecia, né? Aí nós começamos, de repente, a unificar isso aí. A Polícia Federal, ela, vendo esse caso aí, que inclusive era solicitado por várias instituições e tal, né? Ela criou um grupo de prevenção, chamado GEPRED, né? Grupo de Prevenção ao Abuso de Drogas, e juntou todos nós lá em Brasília, e nós articulamos e elaboramos. Hoje, esse grupo ele é institucionalizado, é uma coordenação, né? Tanto que eu sou coordenador aqui no Espírito Santo, e essa coordenação passou, então, a estudarmos juntos, a fazer pós-graduações em dependência química, trouxemos vários especialistas, palestra com Augusto Cury, etc. Né? Bom, de um certo tempo para cá, aí nós passamos, né, a atender. De um certo tempo para cá, a Polícia Federal, os dirigentes lá de Brasília, acharam por bem nós modificarmos um pouco essa coisa da palestra, falando mais, despertando mais, principalmente em alunos, a coisa da valorização da vida, né, da preservação da sua vida, da amizade, da ligação familiar. Né? Então, a nossa fala está sendo mais nesse sentido. Né? Não propriamente falando sobre drogas para os alunos, principalmente para determinadas séries. Né? Então, houve essa mudança, mas nós fazemos sim, e esse grupo, né, esse GEPRED, ele atende tanto, por exemplo, a justiça nos jovens que estão respondendo naquele artigo que eu falei com vocês, artigo 28, né, e tal, quanto para instituições de ensino, comunidades, igrejas de todos evangélicos, espíritas, católicos, etc. Nós fazemos, né? Então, no retrasado, né? Nós trouxemos quase 10.000 crianças aqui para o auditório da Polícia Federal, fizemos um concurso de redação, demos 5 tablets para os primeiros colocados, eles passearam de lancha da Polícia Federal aí na Bahia, tal, os pais vieram, os professores também ganharam presentes e tal, e eles vinham para cá, né, participavam, trouxemos um cachorro e tal, e muitas professoras, elas diziam assim, vocês não sabem o que vocês fizeram na cabeça desses alunos. Eram alunos muito rebeldes aqui, e hoje estão falando até em fazer prova para a Polícia Federal e tal. Eu falei, é isso que a gente realmente está querendo despertar neles. Eles terem o objetivo, né? Ter aquela vontade e aí se esforçarem para isso. Mas a gente realmente, da Polícia Federal também. Quer dizer, eu acredito que outras polícias também, por exemplo, a PM, eu sei que tem o programa lá esqueci o nome agora, mas tem um programa muito bom, né? Que ela vai nas escolas e tal. Participei com muitos colegas oficiais lá que participavam, é muito bom também. Né? A Polícia Civil também tem esporadicamente esses trabalhos. A gente vai se conscientizando, né? Até a mudança, pela legislação que eu quis mostrar para vocês,
como a mudança de mentalidade, né? Então, hoje, o nosso trabalho não é só repressão, né? Hoje, o trabalho da polícia é mostrar também o outro lado, onde a gente cativa, traz para nós assim, ao invés da pessoa criticar a polícia e achar que a polícia só é violência, repressão, etc., né? A polícia ela é também fraterna, ela pode ajudar também de várias maneiras. Não sei se eu respondi a sua pergunta. A Nilcleia pergunta sobre usuário de maconha, né? Se essa pessoa que é usuário de maconha consegue parar de usar sem ajuda profissional. Por exemplo, se a pessoa está 1 ano sem usar, será que ela consegue parar sem ajuda? Conheço muitas pessoas, né, que já usaram, não só maconha, mas outras drogas também, e hoje estão fora daí. Né? Eu tenho uma carta de um desses jovens que houve uma repressão, não foi nossa, acho que foi da polícia militar e tal. Eles estavam 5 jovens numa praça lá, fumando maconha, estavam com uniforme escolar. E eles trouxeram aqui para a Polícia Federal. Naquela época tinha lá o artigo 16 ainda. Tá? Então, nós conversamos com eles, né, e fizemos uma proposta para eles conhecerem o grupo Narcóticos Anônimos e tal. E, para surpresa minha, encontrei algum tempo depois, um já estava formou em Direito, né, e veio agradecer, mandou uma carta, e contando até a história, dizendo que no dia tal estava numa praça e tal, não sei o quê, quando chegou na Polícia Federal, alguém aconselhou ele, perguntou se ele queria, gostaria de ajuda e tal, não sei o quê. Então ele coloca isso para nós assim, é assim, muito importante, né? É um retorno. É por isso que eu digo para os colegas, então, não vai se aposentar, não? Não, enquanto tiver droga, a gente está aí na frente. Aí. Mas consegue sim, consegue. Conheço muito que... Porque os amigos espirituais, eles dizem o seguinte, né? A gente consegue modificar as coisas pelo desejo e pelo pensamento. Né? A nossa atração pela obsessão, etc., é pelo desejo, pela vontade. Né? Então, se a pessoa tiver essas duas coisas ali, né, em si forte, é claro que muitas vezes, quanto mais ela vai caminhando, é um sacrifício, né? Ela tem que ser muito forte. É igual a pessoa que tem que fazer o regime e tal, né? Quer emagrecer, então tem que fazer um sacrifício. Tudo na vida é assim, um sacrifício. Né? Para a gente melhorar, quanto mais vai avançando, vai complicando mais. Mas acredito que possa ser. Tenho confiança nisso. Faço muita fé. O André Luiz está falando que o programa da Polícia Militar se chama Presta. Isso. Obrigado. Programa... Não, desculpa. Presta é o hospital, né? Não. A Presta é o hospital de atendimento, mas o programa estava ali na cabeça. O programa que vai nas escolas orientar os alunos No Sul, ele fala que é o PROERD. PROERD, exato. É o PROERD. PROERD? É o PROERD. A Polícia Militar tem um PROERD que é em vários estados aí. Mas o Presta é o programa do HPM que tem lá. Tá. Respondido. A Rita faz mais uma pergunta. A maioria dos jovens que são usados pelos traficantes nem famílias têm. Como despertá-los para outras atividades? A escola ainda é o seu único espaço de convivência? Então, pensando nisso mesmo, por isso que eu falei, a família, às vezes, tem essa dificuldade, né? Encontramos muitas. Mas aí tem a escola, que se tiver condições, preparada para isso, ela vai ajudar. As religiões, né? As instituições religiosas e também a sociedade. Né? Nós temos que criar mecanismos que possam, se falhou a família, né?
essas instituições, elas podem, não vão substituir a família, mas podem ajudar, amenizar. E também podem ser apoio para a reestruturação familiar, né? Há necessidade da reestruturação familiar, né? Para que ela possa acolher de novo essa pessoa, já que a missão delas, né, aqui na Terra, dos pais, é justamente a orientação desses espíritos que vieram como filho, né? Então, aquelas instituições que podem auxiliar a família, né, orientar. Eu conheço o Amor Exigente, por exemplo. Aliás, eu costumo dizer, a Clotilde, que é a coordenadora estadual aqui, a Ana, tá? Costumo dizer que eu acho que todo casal, antes de contrair o matrimônio, né, antes de casar, tinha que passar pelo Amor Exigente para conhecer muita coisa ali que muitos só vão conhecer depois que a droga bate na porta deles, né? Depois que o filho está envolvido na droga, aí vão conhecer o Amor Exigente, que tem uma filosofia muito boa, né? Muito tranquila. Quer dizer, então, essas instituições podem ajudar tranquilamente a família e ajudam. Né? Eu costumo mandar muita gente para lá, eu indico muita gente. Tem o nosso apoio fraterno aí, né? Hoje no Centro Espírita. Né? Hoje, eu acho que o Espiritismo sempre teve condições, né? O doutor Bezerra de Menezes sempre falou isso, que nós temos condições de ajudar muito nessa área, né? Porque nós estamos, inclusive, na parte então, terapêutica ali, né? Nós temos a água fluidificada, o passe, tudo isso ajuda, né? nessa parte terapêutica. E graças a Deus despertou, né? O Espiritismo despertou para essa parte assim, e nós estamos com os apoios fraternos aí funcionando, de vento em popa aí. Então, nós estamos no horário. Eu agradeço ao Expedito, né, pelo seu conhecimento, por tudo que trouxe para a gente essa noite. Mas como ele não esgotou o tema dele, né, que ele teria que falar sobre liberação de drogas, das drogas, né, uma visão espírita, então ele já está convidado para dar continuidade aí a esse tema. Aceita? Isso. A gente marca uma A data gente aí, vai Rafa, tá? estar à disposição com o maior prazer. Mas foi muito bom a sua presença aqui hoje, tá? A gente aprendeu Obrigado. muito contigo, tá? Obrigado, Obrigado. meu. Ana, tá escondida aí? Aparece aí. Te agradece a presença de todos, o pessoal do apoio fraterno aqui que deu um reforço aqui hoje também. Doutora Ana, boa noite. Boa noite. Você pode fazer a nossa prece de encerramento hoje? Posso. Tá. Inicialmente, eu queria também agradecer o Expedito pela palestra, pelo estudo, foi muito rico. Realmente precisa de mais umas duas aí, né, Zé? Você vai para Brasília, mas você volta. E agora online, isso não é impedimento, não, Expedito. Acabou essa fase. Tranquilo, beleza. Então é isso, se Deus quiser. Então, tá bom. Então, a serena nos nossos corações, procurando deixar de lado o agito do dia, depois de um momento rico de informações e de boas energias, gostaríamos de rogar a Jesus, nosso querido amigo, irmão maior, a Deus, nosso Pai, causa primária de todas as coisas, que nos envolva com a sua misericórdia, com a sua paz, para que possamos sempre mais sermos sensíveis às instruções e às intuições dos irmãos que nos auxiliam na caminhada do plano espiritual. Que o nosso modelo e guia Jesus não saia da nossa tela mental, nos ajudando a prosseguir na caminhada com passos mais firmes, mais seguros e num caminho
que nos levará aos braços do Pai. Gostaríamos também, neste momento, em que estamos todos unidos, em sintonia, neste momento de prece, como um feixe de varas, que possamos oferecer a Deus, nosso Pai, a fagulha de amor que já somos capazes, para que Ele as devolva a todos aqueles que neste momento estão em fragilidade espiritual e emocional, necessitando sentindo a necessidade de usar drogas que os levarão cada vez mais para uma situação dolorida, sofrida e insegura. Que esses irmãos, ao serem tocados por essa energia amorosa de Deus, possam lembrar de Jesus, dos nossos benfeitores, da força que existe em cada um. E assim, começar e dar início à sua caminhada, se libertando desta dependência. Na certeza que nos ouve, ó Pai, rogamos que acolha a nossa súplica. E com este sentimento de gratidão, nós pedimos permissão para encerrar a atividade da noite de hoje. Que assim seja. Obrigado, Expedito. Boa noite. Boa noite a todos, tá? Eu que agradeço. Voltem sempre. Muita paz para todos. Até a próxima semana. Se Deus quiser. Um abraço.